Olá, eu sou a professora Lídia e hoje na terceira série do ensino médio, na disciplina de Física, nós vamos estudar um pouco sobre o campo magnético da Terra. Entender que ele existe, como que se dá esse campo magnético e seus processos ali envolvendo ele, tá bom? Então, o campo magnético da Terra, também chamado de magnetosfera, é uma área ao redor do planeta que sofre influência do campo de energia criado pelo magnetismo do núcleo terrestre. Começamos a aula já dizendo que tem sim esse campo, que existe a presença de um campo magnético na Terra. Agora, como que se dá esse campo, como que ele é formado, aí eu vou explicar para vocês a partir do campo gravitacional, que é um campo também presente na Terra e que é mais fácil de você experienciar diariamente. O que seria esse campo gravitacional? É um campo que existe em qualquer massa, na Terra é muito mais perceptível, porque é uma massa maior, e quanto maior a massa, maior essa força gravitacional. E você observa que o campo gravitacional, ele é um campo que ele tem sentido. Sentido, sempre no sentido de atrair para o centro da Terra. Como que você percebe isso? Você soltar qualquer objeto que esteja acima da superfície terrestre, esse objeto vai cair. Isso porque ele está sendo atraído para o núcleo da Terra. Então, o campo gravitacional, ele tem um sentido de atuação. Do mesmo modo que tem um campo gravitacional, que a gente não vê e consegue experimentar, também tem um campo magnético, que também não vemos. Hoje a gente vai entender como que ele se dá e qual também a sua importância na nossa vida, assim como o campo gravitacional tem. Então, primeiro a gente precisa entender quais são as camadas que a Terra tem para chegar ali no ponto principal, onde esse campo é formado. Ou no local onde é gerado esse campo a partir de outras perturbações de materiais ou interações. Importante você entender que a Terra tem o núcleo, e aí a gente tem duas possibilidades de núcleo, o interno e o externo. Também tem o manto, tem o superior e o inferior, e a crosta. Basicamente, compreenda que tem a crosta, o núcleo e o manto. E sobre a superfície da Terra tem a camada atmosférica. Agora, o mais importante, que é onde é gerado esse campo magnético, é o núcleo, e mais especificamente o núcleo interno, porque o núcleo interno ele está sobre altíssimas temperaturas. Isso faz com que ele esteja no estado líquido e as partículas que constituem esse material estejam muito mais agitadas devido a essa temperatura. Por que esse núcleo feito de materiais como ferro e níquel, ele é um material que está líquido e em altíssima temperatura? Isso porque a gente tem movimentação de partícula. E aí, no momento que as partículas se movimentam, aumenta o espaço entre elas, gerando uma expansão, uma dilatação desse material, levando ele a ficar líquido. E esse movimento das partículas se dá também por causa dos movimentos que a Terra realiza. Quais são esses movimentos? Translação e rotação. Então, a Terra está em constante movimento que a gente não consegue perceber, porque estamos junto da Terra, então estamos também em movimento junto com a Terra. E esse movimento da Terra em si faz com que seu núcleo também esteja movimentando. As partículas do material que constitui esse núcleo também estejam agitadas. E aí vamos lembrar o seguinte, se a gente fala de partículas, a matéria básica que constitui aí todos os materiais são os átomos. E aí, muito importante perceber que no átomo a gente tem os elétrons. O que é importante entender, basicamente, essa partícula aí como sendo os elétrons? Porque é os elétrons que são responsáveis pelas cargas elétricas. E aí é muito importante, porque a gente fala de carga elétrica, a gente pode ter corrente elétrica. O que seria essa corrente elétrica? Movimentação de cargas ao longo de condutor. E se eu falo que o núcleo é formado de ferro e de níquel, eu tenho um material condutor com cargas movimentando. Então, naturalmente, o núcleo da Terra está eletrizado por causa desses elétrons que estão movimentando. E aí, se a gente entende que o núcleo está eletrizado, lembra que em torno de um material eletrizado, a gente tem um campo magnético, isso foi visto na aula passada e em algumas aulas anteriores também. Sempre que tem carga se deslocando, em torno dela tem um campo magnético gerado. Então, no momento que você compreende que o núcleo da Terra está eletrizado, você já compreende que sobre a Terra também tem um campo magnético gerado, e aí a gente vai ver como que ocorre esse campo magnético. Seguindo aqui. A gente tem algumas teorias, a principal é chamada de teoria do dínamo, que ela diz o quê?
O núcleo do planeta Terra é formado por duas camadas, uma interna e uma externa. O núcleo interno é formado por ferro e níquel em estado sólido, mas o núcleo externo é formado por esses componentes em estado líquido. Assim como a Terra realiza movimento de rotação, o núcleo também está em movimento de acordo com a teoria do dínamo, que é a teoria que é atualmente mais aceita sobre a origem do magnetismo terrestre. Conforme o núcleo se movimenta, as partículas de ferro e níquel entram em atrito, energizando seus íons, dando origem ao campo magnético da Terra. Os íons são os elétrons, são as partículas negativas do material que constitui ele. Lembrando que esse material é ferro e níquel, ou seja, um material condutor de eletricidade, que por causa dos atritos e da interação dessas partículas ali está eletrizado, e isso vai gerar mesmo o campo magnético da Terra. Se a gente fala de campo magnético, a gente tem polos, seja um ímã ou um outro material, ele está magnetizado, aí a gente tem possibilidade de dois polos, é o polo norte e o polo sul. Agora, como que ocorre esse polo na Terra, compreendendo já que a Terra está magnetizada? Na física, o polo norte de um ímã é aquele em que parte as linhas de indução, ao passo que o polo sul é o ponto onde as linhas de indução convergem. No planeta Terra, o polo norte localiza-se próximo ao polo sul geográfico e o polo sul magnético localiza-se próximo ao norte geográfico. O que você tem que entender aí? É a diferença entre o polo norte e sul, tanto para magnético quanto para geográfico. Isso está invertido. Tá? O polo sul geográfico é o polo norte magnético e vice-versa. Só que esse ponto também, apesar dele estar invertido, ele também não é um ponto exato, porque há um desvio em torno de aproximadamente 11,13 graus. E aí não se atenta ou não se prende tanto a esse número do desvio, porque esse número também não é um número fixo. Você precisa entender que os polos magnéticos eles estão variando e você pode comparar com os polos magnéticos da Terra hoje, mas não necessariamente vai ser sempre comparado com o polo magnético da Terra e esse desvio vai ser o mesmo. Isso porque o campo magnético da Terra está em constante mudança. E aí, em torno de 700 mil anos, esses polos, inclusive, ficaram invertidos. E estão mudando em torno de 55 quilômetros por ano. Então, esses polos magnéticos eles estão em constante mudança e a gente vai ver a importância disso na nossa vida hoje. Através da imagem você consegue entender ali o polo norte magnético e o polo sul é invertido do polo norte e sul também, só que geográfico da Terra, e observe que tem um desvio ali, a partir da inclinação da Terra. Agora, por que é tão importante você entender que a Terra ela tem um campo magnético e que tem esses polos e que esses polos estão invertidos do polo geográfico, inclusive que tem essa diferença entre o ângulo do polo magnético com o polo geográfico da Terra? Por que isso é tão importante? Isso tem efeito direto na nossa vida. Isso eu falo tanto na nossa vida animal racional, quanto nos animais não racionais, quanto em termos de tecnologia e entre outros. Tendo em vista que o campo magnético ele ajuda, por exemplo, como localização. Então, o magnetismo da Terra atua como um escudo de proteção do planeta. As linhas de energia saem do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético desviam da superfície terrestre e as partículas emitidas pelos ventos solares. A força desses ventos poderia varrer o espaço sideral, a atmosfera terrestre e inviabilizar a condição de vida no planeta. Então, voltando aqui na imagem, observe o seguinte. Quando as linhas saem do polo norte, elas estão muito mais aproximadas. E quando elas convergem para o polo sul, elas também estão aproximadas. Mas se você olhar nas laterais, há um distanciamento nessas linhas. Isso é muito importante porque essas linhas aí do campo, representando o campo magnético, elas atuam como uma proteção da Terra. Proteção de radiação solares e entre outras radiações que são direcionadas na Terra, direcionadas a nós. E se você compreende que no momento em que aquelas linhas estão mais próximas, essa proteção é maior, quando você olha para a lateral ali, para a linha do Equador, você vai verificar o quê? Que há um distanciamento dessas linhas, ou seja, próximo da linha do Equador, eu tenho uma intensidade menor do campo magnético.
E o que significa uma intensidade menor do campo magnético? Maior exposição à radiação, por exemplo, solar. E maior exposição à radiação solar quer dizer prejuízos para a condição de vida. Então, se tu olhar na imagem aí, observe que essas linhas que tem uma cor mais avermelhada representam a radiação que vem do Sol. E ali a gente tem a Terra, essas linhas azuis que estão na Terra vão representar o escudo de proteção gerado pelo campo magnético terrestre. Então, na medida que essas linhas são direcionadas até a Terra, o campo magnético terrestre vai nos proteger dessa radiação que é direcionada até nós. Então, como a distribuição do campo não é homogênea, onde é mais fraco, a proteção que oferece é menor. Isso faz com que essas regiões, principalmente as de altíssimas altitudes, sejam um pouco mais vulneráveis aos ventos solares. Então, naturalmente, o Sol ele está emitindo radiação diariamente direcionada à Terra. Só que quando tem os ventos solares, a gente tem um aumento ainda maior dessa radiação que é direcionada até aqui. E aí a Terra acaba ficando desprotegida em alguns pontos. Agora, falando aqui da parte dos animais. Alguns animais, como por exemplo as aves e minhocas, utilizam esse magnetismo da Terra para se deslocar. Se você pensar nos pássaros, eles se deslocam voando aí por longas distâncias, utilizando naturalmente o magnetismo da Terra. No momento em que há alteração desse campo magnético terrestre, há uma alteração da forma de vida desses animais também. Quanto a nós, principalmente a questão de localização quanto ao GPS, por exemplo. Como esse campo está variando o seu norte e sul, os satélites e o mapa, tem um mapa mundial para o campo magnético, ele é um mapa em 4D, que fornece dados para ajuste dos GPS, por exemplo. E se esse campo magnético ele varia muito e não é feito esse ajuste, a localização ela vai ser prejudicada também. Então, de qualquer forma, vai interferir diretamente na nossa forma de vida. Isso não só a questão de localização, mas a questão de informação em si, porque vai alterar a questão dos satélites, aí falou em satélite, a gente tem interferência na comunicação, por exemplo. Então, interfere diretamente no nosso modo de vida. Agora, isso é muito importante, ou mais importante do que você já conseguiu perceber nessa aula, e aí eu vou te contar uma particularidade. Falando aqui da América do Sul, a gente tem uma coisa chamada de anomalia. E isso é um pouco preocupante, porque o campo magnético aqui, ele se comporta de uma forma diferenciada. O campo magnético aqui ele tem se comportado de uma forma em que ainda não se compreendeu o porquê ele se comporta de uma forma diferenciada, e por isso dá-se o nome de anomalia. É um comportamento fora do normal. E isso tem gerado uma desproteção, entre aspas, maior para nós em relação às radiações solares. Isso não está acontecendo somente aqui. Se a gente comparar os dados divulgados pela BBC no ano passado, constatou-se que essa movimentação do campo magnético ela é muito maior do que os cientistas preveram. E aí, esse deslocamento tem gerado um campo magnético com intensidade muito menor, por exemplo, no Canadá, que está se deslocando para a Sibéria. Isso em parte, por conta de uma grande camada de ferro que está sobre a crosta do Canadá. E em que isso interfere? Se reduzir o campo elétrico que está sobre o Canadá e está se deslocando na direção da Sibéria, eu tenho uma redução de intensidade do campo em um local e um aumento de intensidade do campo em outro local. Isso interfere diretamente na questão de proteção e desproteção de determinado local aí na superfície da Terra. Então, é extremamente preocupante, tanto na parte do Canadá como aos locais que estão próximos da linha do Equador e também para nós que estamos aqui na América do Sul, por conta da anomalia que está presente aqui e interfere no nosso campo magnético. E aí, você acessa a plataforma Educ para ter contato com algumas questões que estão disponibilizadas lá, mais questões sobre esse conteúdo
outras aulas também da disciplina sobre campo magnético. Se você ainda não tiver visto, acesse esse material para ficar por dentro dos assuntos, tá bom? E eu te espero aqui na próxima aula.